Por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão? Por que quando você adiciona açúcar na água que está fervendo, ela para de ferver? Interessante, né? Já reparou em países que nevam, quando as pessoas jogam sal na neve? Para quê? O que justifica isso? Parece coisa da sabedoria popular, não parece? Mas todas essas perguntas e muito mais são respondidas através do assunto propriedades coligativas. Repara que legal. Cara, a propriedade coligativa, a gente tem um assunto tão interessante que ela justifica uma série de coisas que acontecem no teu dia a dia. A gente pode bater papo aqui sobre isso. Por exemplo, gente, perguntas desse tipo. Por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão? Por que quando você adiciona açúcar na água que está fervendo, ela para de ferver? Gente, por que o sal faz o gelo derreter mais rápido? Não sei se você já viu, vai ter um churrasco, tua família faria um churrasco, aí ou você ou um parente teu colocam um gelo na água, colocam as cervejas, o refrigerante lá e etc. Depois salpicam sal, normalmente, ou melhor, até sal grosso, e depois fecham com jornal. Por que isso? Isso tudo, gente, é justificado pelo assunto propriedades coligativas. Deixa eu te dar uma explicada o que é isso. Olha só, gente, primeiro a gente tem que entender o que é pressão máxima de vapor e volatilidade. Eu tenho aqui a água. Repara, o gráfico é temperatura, pressão de vapor em milímetros de mercúrio, pode ser em ATM, no que você quiser, tá, gente? Repara, ó, que a água, a pressão de vapor, se você escolher um ponto qualquer desse gráfico, vou escolher esse ponto aqui, ó, de temperatura X, e traçar uma linha aqui, ó, vertical, repara, a pressão de vapor da água é menor que a do álcool e do éter, e a do éter, o éter tem maior pressão de vapor. O que é a pressão de vapor, gente? É a capacidade, imagina que eu tenho aqui esse frasco com água, e também coloco aqui um frasco com éter, éter de limpar curativo, sabe, de hospital, ou que vocês conhecem mais é a acetona para remover esmalte de unha. Ela seca rapidinho, né? Se eu botasse aqui esse volume de água e no outro frasco volume de acetona e deixasse aberto, a gente vai terminar essa aula, vai estar um cheiro de acetona danado aqui no estúdio e de água não. E quando você olhar o frasco de acetona, ela acabou. Acabou não, ela volatilizou. Ela tem uma alta pressão de vapor e ela escapa em temperaturas muito baixas. Só para você ter uma ideia, o éter que a gente sente no hospital, o ponto de ebulição do éter, gente, é 17 graus, ou seja, esse quarto aqui está a 21 graus agora. Temperatura agradável, né? Mas o éter estaria evaporando. A água não, porque ele evapora a 100 graus. Então, gente, a pressão máxima de vapor é quem gera a volatilidade de uma certa substância. Você tem um sistema aqui em equilíbrio. A velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Quando, gente, a velocidade de evaporação supera a velocidade de condensação, ou seja, a velocidade de subida supera a de descida, você tem aí uma volatilização do teu sistema. As propriedades coligativas, elas são influenciadas única e exclusivamente, gente, pelo número de partículas de um soluto não volátil quando colocado em um solvente puro. Imagina, ó, eu tenho água aqui pura. Ponto de ebulição dela, 100 graus. Se eu colocar aqui, gente, sal de cozinha, sabe o que vai acontecer com o ponto de ebulição da água? Gente, ele vai aumentar. Vê se você entende por quê. Eu vou fazer um desenho mal feito, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma panelinha de pressão, uma panelinha qualquer, tá? Ó. E nessa panela aqui, gente, eu tenho água. Aqui está o cabinho da panela. Eu tenho aqui, então, moléculas de água. Só água. Água pura. É o solvente. Então, aqui, ó, tem água aqui. Tem água por todo o recipiente, tá, gente? Vou representar com essas 3 moléculas. Quando você adiciona NaCl, gente, repara, aqui na superfície, por enquanto, quando tem só água, a água vai escapar a 100 graus. Essas moléculas querem ebulir a 100 graus. E, gente, ponto de ebulição, por definição termodinâmica, que a física também usa, é a temperatura na qual a pressão dentro do recipiente se iguala à pressão ambiente.
Quando a pressão dentro do recipiente se iguala à pressão ambiente, para a molécula tanto faz ficar dentro do recipiente ou sair. É isso que a gente fala que chegou no ponto de ebulição. Então repara, gente, a 100 graus, vamos só lembrar que o ponto de ebulição da água é de 100 graus. Então a 100 graus, se eu aquecer isso aqui, vou botar um foguinho aqui. Se eu aquecer isso aqui, esse fogo está maravilhoso, né? A água vai ebulir a 100 graus. Entretanto, gente, quando eu coloco o NaCl, gente, o NaCl tem ponto de ebulição muito maior que 100 graus. Eu nem sei de qual quanto é. E aí, agora, não vão ter mais... Repara, essas partículas queriam sair a 100 graus. Todas elas têm a 100 graus capacidade de sair. Quando eu boto NaCl, gente, só pra você ter noção, o ponto de fusão do NaCl é 765, de fusão, que ele passa sólido para líquido. O que ele passa para líquido para gasoso é muito maior que 700. Então, quando eu boto NaCl aqui, gente, eu vou ter, então... Lembrando que o NaCl se dissocia, e eu vou ter aqui, ó, cátions sódio, Cl-, e agora, lá na superfície, para tentar sair, não tem só molécula de água. Também tem o NaCl, que só quer sair a uma temperatura muito mais elevada. É como se fosse assim, ó, você mergulhou na piscina, e aí, se você quiser sair, é só você ir pular, que nem um golfinho, não é isso? Mas imagina que eu botei na superfície da piscina um plástico que você não está vendo, e está esticadinho, então você não consegue sair, porque tem um cara ali que exerce uma pressão contrária a você. Deu para tu entender? Com isso, gente, o NaCl, que é um soluto não volátil. O que é não volátil, gente? O NaCl não volatiliza que nem a acetona, né? A acetona volatiliza facilmente. Se eu botar um pote de NaCl aqui, ele vai ficar aqui seco, ele vai até hidratar, porque o sal absorve água. Mas ele vai ficar aqui séculos, ele não vai vaporizar. Ele é um soluto do tipo não volátil. Então, quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, há alteração, gente, do ponto de ebulição, do ponto de fusão. Por quê? Porque agora não tem só as partículas do solvente. Deu para tu entender? É assim, gente, então, que a gente justifica. Quando a água está fervendo, não sei se você já viu, você vai fazer macarrão, repara isso. A água está fervendo, tu joga sal. Quando tu joga sal, ela para de ferver na hora, sabe por quê? Porque ela está fervendo a 100. Tu botou o sal, o ponto de ebulição da água aumenta. Então, ou seja, a água vai ficar no estado líquido, mas numa temperatura maior. Olha que maneiro. Que é o que acontece também com a neve, por exemplo, gente. Aí já é ponto de congelamento. Mas eu quero antecipar logo. Já reparou? Você viaja para países europeus, norte-americanos, países que tem neve, né? Aqui também no nosso sul, na Patagônia. E é comum você ver lá a Defesa Civil, a guarda municipal deles, jogarem sal na neve. Aí você fala, cara, por que o cara jogou sal? Porque quando ele joga sal, gente, sabe o que o sal faz? Abaixa o ponto de congelamento. Então, em vez daquela água virar gelo a 0 graus, ela vai precisar de uma temperatura muito menor para virar gelo. E aí o piso não fica escorregadio, porque ela precisa de mais temperatura, uma vez que você botou o sal como soluto. E é o mesmo motivo da cerveja. Você quer gelar cerveja, quer gelar refrigerante, o que você faz, gente? Você bota lá aquele isopor, que sei lá o que você bota, água, bota os refrigerantes, as cervejas, joga gelo e joga sal. O sal abaixa o ponto de congelamento. Gente, lembra? A água vira gelo a 0 graus. Se ele abaixa, ela vai continuar líquida, ou seja, ela vai ter maior aderência nos recipientes, que o gelo sólido não consegue ter, e ao mesmo tempo numa temperatura menor que 0 graus. Pois isso é muito maneiro, gente. Isso justifica também uma coisa interessante. Eu já estou antecipando um monte de coisa da aula, mas a gente vai falar depois tecnicamente. Por que é que o ponto de ebulição da água aqui no Rio de Janeiro, ao nível do mar, é 100 graus? Se você for para Bogotá, na Colômbia, para Lima, no Peru, que são cidades de grande altitude, o ponto de ebulição é menor. Maneiro, né, gente? O que justifica isso? Propriedades coligativas. Vamos seguir? Olha, gente, então aqui uma coisa é certa. A pressão de vapor, gente, depende de alguns fatores. A natureza da substância. Tem substância que já é volátil, é o caso do éter. O sal não é volátil. O vapor formado e a pressão de vapor. A pressão de vapor, gente, é quem ocasiona a volatilidade. Isso tem muito a ver, gente, com o tipo de ligação, com as forças intermoleculares realizadas por essas substâncias. Por exemplo, substâncias, gente, que tem ponto de hidrogênio, como é o caso da água, elas se entrelaçam umas moléculas à outra através da ligação de hidrogênio, que é um caso particular de dipolo-dipolo. Como as moléculas estão muito ligadas, elas não conseguem sair, elas não têm grande pressão de vapor. Agora, se a interação é mais fraca, que é o caso, por exemplo, gente, da força de Van der Waals,
que é o dipolo induzido, aí ali dentro daquele frasco, as moléculas não têm, por exemplo, acetona, éter. O éter tem polaridade baixíssima. Alguns autores até consideram apolar. Então ele é ligado por Van der Waals. Fica tranquilo que eu vou revisar as forças todas, tá, gente? Se ele é ligado por Van der Waals, cara, e essa interação é fraca, cara, as moléculas, então, elas se soltam e tem uma alta pressão de vapor. Outra coisa que pode favorecer isso, gente, é a temperatura, né? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação das moléculas. Cara, molécula agitada, a pressão então aumenta entre elas para elas escaparem. E aqui, gente, você vê o efeito da temperatura. Ó. Temperatura de 20 graus. Para a água, você tem uma pressão de vapor de 17,5 milímetros. Já quando você aumenta a temperatura, gente, para 76,3, a pressão de vapor da água aumenta bastante. Ela vai a quase, 40 mais ou menos. A 100 graus, gente, olha a pressão de vapor da água. Mas claro, a pressão de vapor do álcool é maior. Por quê? Mas aí, olha que barato. Tanto álcool quanto água, gente, vamos desenhar isso aqui, ó. Água realiza ligações de hidrogênio, que são interações assim, gente, ó, o hidrogênio, que é o polo positivo dessa molécula, e aqui o oxigênio é o negativo. O hidrogênio dessa molécula, gente, atrai um oxigênio da outra molécula. E a água, então, gente, ela vai se unindo assim. Só que a água, a gente pode fazer ponte de hidrogênio por dois lados, olha só. Por aqui também, a água pode fazer ponte de hidrogênio com outras moléculas, olha bem. Aqui entra outra molécula de água. Isso quer dizer, gente, que as moléculas de água se unem com muita intensidade. Ainda pode se unir por aqui, gente, esse O negativo se unir a um hidrogênio, sacou? E a água, então, gente, ela vai ligações de hidrogênio assim. O álcool também realiza. Só que o álcool, gente, só tem o CH3, CH2, OH. A possibilidade de ponto de hidrogênio do álcool é só um OH. E a água tem dois. Ou seja, as moléculas da água ficam mais unidas. Por isso que o ponto de ebulição da água é maior que do álcool. Só para você ter uma noção, gente, o ponto de ebulição do álcool é de 78 graus Celsius ao nível do mar. E o da água é de 100 graus Celsius ao nível do mar. Por quê, gente? Porque o álcool, ao realizar ponte de hidrogênio, ele realiza, né, esse O vai se juntar a um H de outra molécula de álcool. As moléculas vão se unindo, H, ó, aí aqui, O, outra molécula de álcool. Só que ele só tem essa possibilidade, enquanto a água tem diversas. Por isso, a água tem um ponto de ebulição maior. Por quê, gente? Porque ela gera interações de dipolo-dipolo, no seu caso particular mais extremo, chamado ponte de hidrogênio, tá ligado, né, gente? A ponte de hidrogênio é aquele famoso H, quando tá ligado diretamente a quem, Massey? A flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Então, a água realiza isso aqui pela ponte de hidrogênio, você justifica. Ou seja, gente, então a pressão de vapor é justificada assim. E a ebulição, Massey, o que é a ebulição? A gente já andou falando. Gente, para que a ebulição aconteça, é necessário que a pressão máxima de vapor seja igual à pressão do ambiente. Eu tinha te falado isso. Pensa, se aqui você tem uma pressão X e aqui você tem uma pressão de 2x. Cara, é como se eu quisesse levantar e alguém estivesse segurando a minha cabeça, tá ligado? Eu não consigo, porque tem uma pressão maior. No momento que a pressão que eu tenho aqui é a mesma pressão que tem em cima, eu consigo decolar. Então, gente, quando a pressão máxima de vapor dentro do recipiente se iguala à pressão no exterior, tanto faz para o líquido ficar lá dentro ou sair. E é por isso, gente, que então a substância entra em ebulição. Agora, Massey, tá, e por que em Peru, em Bogotá, em Quito, no Equador, em La Paz, por que a temperatura de ebulição é menor? Olha que barato, gente. Quero muito que você entenda isso, tá? Esse assunto, na moral, é delicioso, galera. Esse assunto, cara, é o bicho. Repara bem que barato aqui, gente, ó. Eu vou pegar aqui então um vermelhinho para você perceber o seguinte, ó. O cara escolheu Santos aqui. Santos, olha só. Pô, nós estamos falando, gente, da água. Estamos falando da ebulição da água. Ponto de ebulição da água em Santos, gente, 100 graus. Repare, São Paulo é um ponto de ebulição 98. Brasília, 96. Quito, 90. Em La Paz, gente, ó,
que está aqui a 3.000. Ó, Quito no Equador, que está a 2.850 metros, o ponto de ebulição diminui. Em La Paz, então, gente, o ponto de ebulição da água é 87 graus, ou seja, o cara precisa aquecer pouco. Lá ele gasta menos gás. Mas aí por quê? Vê se você entende, gente. Aqui, a água quer ebulir. Mas tem aqui uma coisa em cima dela, deixa eu pegar outra cor para ficar didático. Tem aqui uma coisa dela, gente, ó, chamada pressionando para baixo, como se fosse um êmbolo. Era legal ter dizendo um êmbolo. Uma coisa, gente, chamada atmosfera. E a atmosfera está aqui também, gente. Eu não consigo flutuar. Se eu quiser flutuar, eu vou conseguir? Não, por quê? Porque a gravidade não deixa, porque a atmosfera está aqui. Repara que em Santos, gente, a quantidade de massa atmosférica é essa, olha só. Toda essa massa aqui está em cima da cabeça das moléculas. Então a molécula, para sair, ela precisa de muito calor, de muita agitação para ela criar a sua volatilização. Quando você vai subindo, gente, eu não vou falar de todos os caras, vou pegar Quito. Aqui está Quito, no Equador, gente. A quantidade, imagina que aqui é o céu, tá, gente? Ó. Sky is the limit. Sky is the limit. Essa música, gente, Sky is the limit, se chama Groove in the Midnight. Limit. Ela toca na minha rádio. Limit. Sky is the limit. Então aqui é o céu, gente. Repara que a massa que tem que incide sobre as moléculas em Santos, gente, olha a massa de ar atmosférico que incide sobre as moléculas numa panela, né? Você imagina uma panela aqui em Quito e uma panela aqui em Santos. Aqui tem muito mais massa para as moléculas vencerem para sair. Deu para tu entender? Então, quanto mais a pressão atmosférica em cima, mais é maneiro isso, não é, cara? É muito... Eu acho esse assunto irado, minha turma, muito legal. Bem, gente, então aqui, ó, o que acontece, né, na ebulição, a panela de pressão. O que a panela faz, gente? Ó, você tem uma válvula de segurança, uma válvula com um pino aqui, né? E aqui você tem a água, sei lá, aqui você bota um alimento, feijão gigante aqui. A água em equilíbrio com o vapor. Quando você, então, gente... Ó, a pressão do vapor da água aumenta, que a volatilidade dela, pensa bem, ela já quer escapar porque eu aumentei a pressão. Deu para tu entender? O que acontece ali é uma troca, por isso que legumes, feijão, essas coisas fervem, cozinham mais rápido na panela de pressão. Essa é a ebulição, gente. Agora, as propriedades coligativas, gente, são 4 efeitos. Você tem 4 efeitos coligativos. Tonoscopia, que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor. A osmoscopia, gente, estuda o aumento ou elevação da pressão osmótica. A crioscopia, gente, estuda a diminuição ou abaixamento da temperatura de congelamento. Ou, gente, solidificação. Você abaixa a temperatura de solidificação. É o caso do sal na água. Você bota o sal na água, a água que congela a 0 graus passa a congelar a -5. Então ela fica líquida a -3, líquida a -2. E o último, gente, é a ebulioscopia, que é o aumento ou elevação da temperatura de ebulição do solvente. Aqui, gente, os autores costumam chamar, ainda aqui, tudo por metria. Então alguns vão falar tonometria, osmometria, criometria e ebuliometria. Bem, gente, a partir daqui eu queria te mostrar a tonoscopia. O que é a tonoscopia, gente? É o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um líquido. Quando, gente? Quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente que se encontra puro. Repara só, gente, aqui você tem água. Você pega aqui água pura, água com açúcar. Olha o que acontece depois de um tempo, gente. A água, ó, vai vaporizar antes, depois. Já a água com açúcar, não. Por quê, Mazei? Porque o açúcar, ele abaixa a pressão de vapor dela. Vê se você entende. Quanto maior a pressão de vapor, maior a tendência a escapar. Tem ebulição mais fácil. Aqui é o efeito tonoscópico, gente. Olha só, quer ver? Você tem aqui, ó, o solvente puro. Se você pegar a temperatura T, a pressão de vapor do solvente puro é maior. Já quando você faz a solução, aqui entenda, água mais açúcar, o que acontece aqui, gente? Ó, a pressão de vapor é menor.
Pressão de vapor, gente, o cara tende a não escapar. Ele está com baixa pressão de vapor. Então, ele fica mais estável ali. Para ele evaporar, a quantidade de calor necessária para fazer essa ebulição vai ter que ser maior. Ou seja, vai acontecer uma ebulição em temperatura maior. Sacou? O outro, gente, ó, é a ebulioscopia. Ela estuda o que, Mazei? O aumento da temperatura de ebulição de um solvente puro quando você adiciona um soluto não volátil. Gente, aqui tá, ó. Você bota sal na água, é um exemplo de ebulioscopia, né? Ou ebuliometria, para fazer macarrão. O que acontece, gente? Ó, pressão máxima de vapor. E aqui, então, o que você tem, gente? Ó, o líquido puro seria quem? Água. E aqui, gente, a solução, que é quem? Água mais sal. Repara o que ela faz, gente. A pressão máxima de vapor e aqui a temperatura de ebulição, gente. Na mesma pressão de vapor, o que acontece? O líquido tem uma temperatura de ebulição, que ele chamou de T0. E aqui, gente, ó, ele tem uma temperatura de ebulição maior. Imagina que o gráfico cresce para a direita, né? A temperatura de ebulição da solução é maior. Mas tudo isso, gente, depende do número de partículas. Exemplo, se você coloca num copo com água uma pitada de sal e no outro copo com água 2 pitadas de sal, o copo que tem 2 pitadas tem maior número de partículas. Quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. E quais são os efeitos coligativos? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia, não necessariamente nessa ordem. Crioscopia, gente, a gente já falou, né? É o abaixamento da temperatura de congelamento. Tem lugar que está nevando, forma gelo. O que o cara faz para não formar gelo? Ele bota sal. Você já deve ter visto isso, você é muito viajado, você já deve ter visto isso. Eu fiquei assustado quando eu vi. E aí, quando ele bota o sal abaixa o ponto de congelamento, gente, da água. A água, em vez de congelar 0, ela vai ter que congelar a menos 5, sei lá, menos 10. Então ela ainda fica líquida e não forma camada de gelo para os carros patinarem na pista, né? A mesma coisa acontece, gente, com o refrigerante, como eu te falei. Mas, enfim, gente, o que você tem que saber da matéria para acertar a questão no Enem? E na UERJ, e na Unicamp, e na UFRN, e na UFPA. Você tem que saber o seguinte, gente, quais são os efeitos. Tá? E esses são esses, ó, gente, ó. Tonoscopia, estuda o abaixamento da pressão de vapor. Osmoscopia, o aumento da pressão osmótica. Ebulioscopia, o aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia, o abaixamento da temperatura de solidificação ou congelamento. Mas tudo isso, gente, como eu te falei, depende do número de partículas. Você quer ver uma coisa, gente? Presta atenção aqui agora. Essa é a parte mais legal, e só para você entender como é que tem caído questões. O cara vai dar assim na UERJ, 2 sais, cada um numa concentração, e ele pergunta qual das 2 soluções vai ter um dos efeitos. Maior ponto de ebulição, maior pressão de vapor, sei lá, entendeu? E aí vai depender do número de partículas. Quanto maior o número de partículas, gente, ó, então vamos escrever aqui para ficar didático, ó. Quanto maior for o número de partículas, você vai ter menor pressão de vapor, maior pressão osmótica, maior temperatura de congelamento e menor temperatura de ebulição. Mas eu estou entendendo. Eu só não estou entendendo o seguinte, já vou olhar o chat. Mas aí, o que é isso, maior número de partículas? Olha só, gente, digamos que eu tenha em solução 1 mol de AlCl3, vulgo cloreto de alumínio. Eu coloquei 1 mol desse cara e 1 mol de NaCl em 2 recipientes separados. Os sais vão se dissociar, gente, ó. O AlCl3 vai se dissociar como? Fala pra mim, ó, esse 3 vem pra cá, não é isso, ó? Al3+, ou Al mais 3, e esse 1, gente, vem aqui pro cloro. Tem que balancear 3. Repara que cada 1 mol, gente, de AlCl3 produz 4 mols de partículas. Já o NaCl, gente, ó, se você também colocar 1 mol, ao dissociar-se, ele, repara, ó, a proporção é 1 para 1. Aqui era 1 para 3. Aqui a proporção é 1 para 1. Ou seja, gente, 1 mol de NaCl produz 2 mols de partículas. Quem tem maior número de partículas? Em 2 recipientes, quem tem maior número de partículas? O cloreto de alumínio, o AlCl3. Logo, o cloreto de alumínio, ele vai apresentar
maior efeito coligativo. Sacou, gente? E quais são os efeitos coligativos? Esses aqui. Ah, mas eu não vou decorar isso. Tá com mazei. Isso aqui vai ficar fácil, já já tu sabe disso. E vai ficar fácil assim. Olha esse mazete, gente. Eu chamo de pra você. O que é o pra você, gente? Olha que fofinho. Quanto maior for o número de partículas, aumenta o número de partículas, aumenta o efeito coligativo. Mas como é que tu vai decorar o efeito coligativo? Olha o mazete. Tá vendo essa palavra? Pra você. Me lembra aquela música de Natal de alguma campanha aí, né? Que o Natal existe, que ninguém... Tá chegando Natal. Que ninguém é triste e no mundo é sempre amor. Que merda. Bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Pra você. Deu um climinha, não deu de Natal agora? Brother, olha aqui. Tá faltando o que aqui em termos de acentuação? O circunflexo. Olha o mazete, olha o mazete. Tá faltando o circunflexo? Olha só, gente. Seta pra cima. Depois, seta para baixo. Depois, seta para cima. Depois, seta para baixo. Já fica até uma seta pronta, tá vendo aqui, ó? Então, repara, ó. Pressão máxima de vapor. Pressão osmótica. Maneiro, né, gente? Ponto de congelamento. Lembrando que ponto de congelamento, gente, também é chamado de ponto de solidificação e ponto de ebulição. Então repara, gente, o que você tem que lembrar dessa matéria toda? Você vai rir, só isso. Como é que você vai matar a questão com essa matéria? Com isso. Quanto maior o número de partículas, menor vai ser a pressão de vapor, maior vai ser a pressão osmótica, menor vai ser o ponto de congelamento ou solidificação. E aqui, gente, maior vai ser o ponto de ebulição. Difícil? Então, se eu te perguntasse assim, gente, eu tenho 2 recipientes com volumes iguais e tenho água pura. Adiciono 2 solutos não voláteis. Cloreto de alumínio no recipiente 1. E cloreto de sódio no recipiente 2. Quantidade, é aí que você vai saber o número de partículas. 1 mol de AlCl3 e 1 mol de NaCl. Você não pode pensar, é o mesmo número de partículas. Não é. Esses caras vão se dissociar. E quando se dissociarem, repara, gente, que o cloreto de alumínio produz 4 mols de partículas. Logo, se ele tem maior número de partículas, o cloreto de alumínio terá menor pressão de vapor do que a solução de 1 mol de NaCl. Vai ter maior pressão osmótica, menor ponto de congelamento e maior ponto de ebulição. Fala que é maneiro. Ó, assinatura do Mazei, que lembra o Pão de Açúcar e o Rio de Janeiro, homenagem à nossa cidade, que eu tanto amo. Tá bom, gente? Mazei, questões. Olha aí. Enem, PPL, segunda aplicação, 2018, questão 9. Tá ligado? Bacana, Mazei. Mazeizinho lendo para você. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão de... Repara, gente, que é a mesma ideia da neve lá nos países que nevam, né? Ocorre aí um efeito coligativo. O que acontece? O gelo que se derrete a 0 graus, ele vai ter a temperatura dele abaixada. Para quanto? Para menos de 0. Então ele vai ficar líquido, não vai formar aquela camada de gelo na rua. E ele ficando em solução a temperatura muito baixa, ele consegue gelar mais o refrigerante. Por quê? Porque pedras de gelo não envolvem tanto um refrigerante quanto um líquido, sacou? Então o efeito aí é coligativo, gente, ó. Vamos lá, resposta. Vamos avaliar cada item, tá, pessoal? E aí, o Enem chuta um monte de parada, tu tá ligado, né? Que o Enem chuta umas paradas assim, tipo, chuta coisa de biologia. Então, vamos só. Variação da solubilidade do sal, falso, gente.
O sal tem um coeficiente de solubilidade para cada temperatura. E ele, então, não vai ser variado por causa disso. A alteração da polaridade da água, quer dizer que a molécula da água é uma molécula polar, é uma molécula que tem um dipolo elétrico, uma constante de elétrica. Aí quando tu bota sal, você altera a polaridade da água. Não, a água continua polar, ela continua do mesmo jeito. Falsa. Elevação da densidade do líquido. Você está botando gelo na água. Vai acontecer alguma coisa, os dois são o quê? Água. Os dois vão virar o quê? Água, porque o gelo vai derreter. Vai alterar a densidade? Não. Falso. Modificação da viscosidade do líquido. Então, quando você coloca gelo, o gelo vai derreter na água e a água vai ficar mais viscosa, porque ali tem água com água. Sentiu que chute, cara? Falso. E por último, gente, ele toca no assunto propriedade coligativa. Isso aqui, gente, ó. Propriedade coligativa. Que é o que, gente? A crioscopia. O que estuda a crioscopia, gente? A crioscopia, ela estuda, pessoal, o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente puro quando você adiciona um soluto não volátil. E essa, então, gente, é a resposta. A diminuição da temperatura de fusão, né? De congelamento, de solidificação. Resposta do Enem, letra E. Então, olha só, se inscreve, aciona o sininho, manda o teu like, que quem sabe na próxima a dúvida que vai rolar aqui já é a tua e eu vou poder tirar com muita honra. Até lá, então.